sonho em realidade exige talento, dedicação e coragem para enfrentar desafios. Hoje temos a honra de receber Antônio Braz, designer digital brasileiro que conquistou um lugar de destaque na indústria global de games. À frente da equipe de UX e UI para jogos mobile na Zynga, parte do grupo americano Take-Two Interactive. Antônio combina criatividade e estratégia para desenvolver experiências imersivas que encantam jogadores ao redor do mundo. Preparem-se para uma conversa inspiradora sobre a sua trajetória, os aprendizados ao longo do caminho e os bastidores de um mercado em constante evolução, onde a inovação é a palavra-chave. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado. Olá, boa tarde para vocês. Meu nome é Antônio Braz, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Quando eu era pequenininho ainda, eu adorava videogame, mas eu ainda lembro daquele tempo que minha mãe me deu meu primeiro videogame, que era um Atari, muitos anos atrás. E naquela época não existia internet, muito menos o que seria UX design, uma carreira de UX. Eu só queria me divertir naquele triângulozinho na tela. E eu não tinha nenhum conhecimento técnico, não sabia desenhar nem nada. Mas, anos depois, eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com empresas e franquias mundiais. Mas como que isso aconteceu? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês alguns passos e lições que me levaram de um sonho até uma carreira internacional. E como vocês também, se tiverem interesse, podem começar exatamente do zero. O meu primeiro passo foi entrar para uma universidade para aprender algumas habilidades corretas, que eram mais focadas na área que eu queria. Então, eu me formei pela PUC do Rio de Janeiro em design digital. Então, a ideia era realmente eu aprender todos os softwares, todas as coisas, a base, ter uma base técnica para poder ter uma oportunidade. Porém, quando eu terminei a faculdade, eu senti que esse sonho estava muito longe. Eu não conhecia ninguém que trabalhasse em empresas de fora. Eu já tinha um emprego no local pequeno de uma empresa que era startup. E eu ficava, como que eu posso conseguir uma oportunidade fora? O que eu preciso fazer? Então, depois da faculdade, eu comecei a pesquisar lugares fora do país para melhorar o meu conhecimento técnico. Eu ainda achava que não era o suficiente. Foi quando eu ouvi falar da Vancouver Film School. Essa escola fica no Canadá e o maior desafio quando eu estava pesquisando, foi saber que para um estrangeiro entrar num curso de fora, ele precisa pagar 3 vezes mais do que um canadense. E, para mim, aquela realidade era muito longe. Eu não tinha noção nenhuma, não tinha condições financeiras para pagar. E até a questão de estudar pela PUC, eu consegui bolsa de 100%, então eu sempre batalhei muito para conseguir tudo que eu queria. E na Vancouver Film School não foi diferente. Eu comecei a mandar mensagens para eles falando: cara, meu sonho é estudar aqui, não tenho condições financeiras, eles não têm um sistema de vestibular como a gente tem aqui, então eles olham toda a sua trajetória escolar. Então eu fui e mandei toda a minha trajetória na PUC, porque por causa da bolsa eu tinha que manter umas notas muito altas para não perder a bolsa. Então comecei a mandar várias mensagens para eles e eu consegui uma bolsa parcial na época, que eu tive condições. Eu tinha um carrinho na época, eu vendi o carro para pagar o curso. E fui com a mala e um sonho de estudar nessa escola. Mas por que essa escola? Praticamente a maioria das empresas ou filmes com efeitos especiais tem um ex-aluno dessa escola. Então eu falei, eu acho que dessa maneira eu vou conseguir ter um lugar ou conhecer pessoas que já chegaram onde eu estou a fim de chegar. E, sem sombra de dúvida, foi um divisor de águas na minha vida, porém, o ano mais difícil de todos. O curso foi de apenas 1 ano, porém, a carga horária era praticamente de 3 anos de universidade em 1 ano.
Eu estudava em torno de 16 horas por dia, eu não tinha vida social, eu não tinha nada, eu só acreditava muito que eu queria aquilo e aquilo era muito importante para mim. Próximo passo, ainda quando eu me mudei para Vancouver para estudar nessa escola, eu criei o meu LinkedIn, que é uma ferramenta muito importante na trajetória. No Brasil, tem poucas empresas que ainda conhecem, ou muitas pessoas ainda não usam tanto o LinkedIn, mas lá fora é a melhor ferramenta de todas para a comunicação. Quando eu tinha acabado de chegar sozinho numa cidade, num país que eu não conhecia ninguém, eu acessei o LinkedIn e comecei a procurar pessoas que já estavam em empresas que eu gostaria de trabalhar. E eu, na cara e na coragem, começava a mandar mensagem para elas. Falar, olá, tudo bem, eu sou estudante, estou aqui na cidade de vocês, acho a empresa super legal por X motivos, adoraria que você pudesse me ajudar com dicas para eu ter uma carreira igual à sua. E eu fiquei muito surpreso com quantas pessoas retornaram a minha mensagem. E, às vezes, não só retornava, como me convidava para conhecer o estúdio. Foi assim que eu conheci estúdios, ainda estudante, Microsoft, Electronic Arts, que é uma coisa que era muito distante para mim quando eu ainda estava estudando na PUC. E depois do curso da VFS, eu consegui, que eu digo, o emprego dos meus sonhos da época. Assim que eu me formei, eu consegui uma oportunidade de trabalhar para a Disney. E assim, se vocês olhassem para mim e falassem que 1 ano depois de eu me formar na faculdade, eu estaria trabalhando na empresa dos meus sonhos, eu ia rir, ia falar que era brincadeira, que era impossível aquilo. E, realmente, isso foi um marco muito grande por eu me desafiar todos os dias. E, pelo Club Penguin, foi o maior projeto que eu trabalhei na Disney. Também teve aquele Disney Interactive, que era um Disney Infinity, que eram uns bonequinhos que você colocava no videogame também. Então, teve vários momentos que eu fiquei, criando experiências nesses jogos. Mas o mais desafiador para mim, quando eu fui para a Disney, foi me mudar, porque a empresa não era em Vancouver, era numa cidade chamada Kelowna, que eu não conhecia, eu não tinha ideia de onde era. Depois eu descobri que era 5 horas de carro e eu não conhecia ninguém lá. Assinei contrato, eu tinha que estar em 2 semanas lá. E conversei com um amigo meu que estava na VFS, falei, tem como você me levar de carro para lá, no final de semana? Não tinha casa, não tinha nada. Eu dividia apartamento com 4 pessoas em Vancouver para pagar. E quando eu fui para Kelowna, esse meu amigo colocou um colchão de solteiro, as minhas malas, e a gente foi. Eu não tinha noção de nada lá. Tudo para ter essa experiência na Disney, que com certeza melhorou muito o meu currículo. Anos se passaram, eu ainda moro na mesma cidade de Kelowna, que eu acho que eu apaixonei por lá, pelo mesmo onde era o estúdio da Disney. E hoje em dia eu trabalho para Zynga, que é parte da empresa Take-Two. Atualmente eu trabalho especificamente no jogo do Mágico de Oz e ajudo outros líderes também a construírem experiências novas para Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones, etc. E com vocês, não sei se vocês conhecem, mas a Take-Two é a dona do GTA, por exemplo, então é um grande jogo também que está na nossa franquia. Uma coisa que eu acho bem interessante é assim que eu começo os meus projetos, com um esboço que eu acho que até uma criança de 3 anos desenha melhor do que eu. Mas, se você acredita e persiste no seu sonho, você transforma um esboço desse assim numa experiência incrível para o usuário. Assim. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é para não espere um momento perfeito. Eu acho que você tem que começar agora, de onde você está. Se você já tem experiência, se você não tem, o que você precisa fazer? Eu comecei estudando sozinho, eu mudei de país sozinho, sem ninguém, e hoje em dia eu me sinto muito realizado por tudo que eu conquistei. E para ajudar
vocês nesse primeiro passo, eu vou estar disponibilizando uma mini mentoria comigo, totalmente gratuita. Então, se vocês quiserem, as vagas são muito limitadas, porque eu não vou poder conseguir falar com todos vocês, mas tem um QR Code, se vocês acessarem, vocês podem marcar um horário e eu converso com vocês individualmente para ajudar no que for possível. Muito obrigado.